Oi, gente, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast. A gente resolveu se reunir e fazer esse projeto de podcast para comemorar os 4 anos do nosso empreendedorismo. E se tiver a participação de vocês, tiver bastante interação, a gente pode até fazer outros podcasts. Mas a gente vai começar falando com vocês um pouquinho da nossa história, como que a gente resolveu empreender e também responder as dúvidas que vocês mandaram para a gente. Isso. Eu sou Cássia, contadora, para quem não me conhece, né? Prazer, meu nome é Karina, sou psicóloga, para quem ainda não me viu, não me conhece. E eu sou a Carmen, eu trabalho como advogada. E a gente fez umas perguntas no Instagram, né, meninas? E o pessoal mandou várias dúvidas. Aqui, ó, começando com a primeira participação, a primeira pergunta foi: o que te motivou a empreender? Por que decidiram iniciar juntas? Bom, responder essa pergunta remete a uma história muito longa até, né? Sobre como eu fui motivada a empreender. Vou tentar resumir o máximo. Então, eu lembro que foi mesmo falta de opção. Então, eu já estava na minha carreira, né, profissional, muito estagnada, não me desenvolvia, então já não estava mais feliz. E graças a Deus, as minhas escolhas, eu sempre pude escolher, se sentir feliz com o que eu fazia. E quando não fazia mais sentido para mim, aí começou a ficar estranho, né? Eu comecei a ter que tomar uma decisão diferente, e aí eu não mais o medo, né? Muitas coisas não me permitiam. E aí minha mãe, que já passava por um tratamento de câncer, né? Precisou da gente estar mais próximo, ajudando ela. Então isso que me deu coragem, que me deu força para decidir a tomar essa decisão de empreender. E aí, como, né, toda decisão teve toda uma preparação para eu conseguir tomar isso da melhor forma possível, né, sair do meu trabalho. E também a oportunidade de, quando isso aconteceu, a gente estar juntas, todas eram autônomas, todas estavam podendo começar, então a gente se viu como fosse algo de Deus mesmo para a gente, um projeto, um carinho de Deus para nós começarmos juntos. Foi assim que eu me senti. E o legal, né, que foi quando a primeira a sair do emprego foi a Karina, né, Karina? Sim, no sentido de CLT, você fala, né? Eu saí mais no sentido de cuidar da mãe, né? Porque né, a Cássia tá falando sobre... Eu trabalhava CLT e aí a mãe ficou doente e aí eu precisei escolher entre a minha carreira e cuidar da mãe. Que eu era estagiária na época e foi isso que eu decidi. Então eu fiquei um bom tempo assim sem trabalho, assim, nem CLT, nem empreendedorismo. Fiquei mais ali dentro de casa, fazendo comida, cuidando da mãe, né, indo no médico. E aí eu fiquei um tempinho assim sem trabalho, né? E até interessante isso que as pessoas às vezes me perguntam. Eu tenho até uma pergunta aqui, né? O que o empreendedorismo sempre foi uma decisão dentro da profissão de vocês? Ou vocês já planejaram trabalhar CLT, mas optaram, né, pelo empreendedorismo? E essa pergunta é interessante nesse contexto que, para mim, foi bem pessoal, né? O empreender. Né? Eu não foi uma opção assim no sentido de planejamento de carreira, né? Eu estava nesse tempo em casa, cuidando da minha mãe, sem trabalho, e eu me formei na faculdade, e aí eu lembro que as meninas começaram, né? A Cássia saiu do trabalho, foi pedir demissão para ter flexibilidade de horário, e ela me convidou, falou assim: Karina, a gente vai abrir o nosso negócio, a gente está pensando, né, Carmen? Estamos pensando de você ter uma salinha, então eu nem planejei, assim, empreender, falar assim, gente, olha, eu tenho esse planejamento, eu gostaria de fazer isso. Foi eu falo que foi uma oportunidade que apareceu para mim e eu abracei. E na realidade eu nem sabia o que era empreender, né? Isso que é interessante pensar, né? A gente vai descobrindo na prática. Na realidade... Até na nossa família não era algo assim. A nossa mãe era empreendedora, hoje a gente sabe o quanto ela era empreendedora, sim, mas a gente nunca deu valor. A gente sempre achou, sim, assim, estudar, ter uma profissão, ter uma carreira, e que empreender era quase que perda de tempo, né? Porque minha mãe, coitada, ela empreendia com muito... vendendo coisas Avon, tudo, mas no sentido de que ela não tinha uma oportunidade, não tinha uma visão assim que ela pudesse seguir com isso e a gente apoiar. Foi muito sozinha. E aí agora que a gente tem entendido como ela era empreendedora e a gente não sabia. Eu lembro que quando eu comecei a pensar em sair do meu emprego, estava trabalhando no escritório e aí eu queria muito sair, que eu já não aguentava mais ficar lá. E aí eu saí a primeira vez e aí eu vi que não deu certo. Comecei a tentar advogar sozinha e vi que não deu certo. E aí eu voltei a trabalhar de novo.
E aí eu lembro até hoje, quando a Cássia me chamou para empreender, ela falou, Carmen, eu quero sair do meu trabalho e eu preciso pedir demissão, tal. Até a gente conversou, né, para você mandar um e-mail pro seu chefe e tudo mais. E foi bem assim um momento que eu também estava nesse sentimento de querer começar a empreender, querer começar a fazer algo diferente, que eu tava me sentindo muito presa no meu trabalho. E aí casou, eu senti que foi realmente uma resposta de Deus, assim, de realmente a gente começar a fazer algo. E nesse sentido eu acho interessante, porque assim, eu sempre pensei numa crença, né, o pessoal fala crença limitante, de que empreender não era pra mim, né? Acho que a gente conversa sobre isso, né? A gente sempre teve essa sensação, não, eu vou trabalhar CLT porque esse é o formato que a minha personalidade, quem eu sou, mais se dá bem. E na realidade a gente, pelo menos eu, né, tenho descoberto assim, o quanto empreender tem a ver comigo. É a nossa cara, né? Sim, nossa, e é muito legal, né, assim, você... a gente se descobriu, na verdade, né? Sim, eu tenho percebido isso, que eu me descobri nessa questão do empreendedorismo, assim, existem coisas que dá pra gente melhorar dentro do que eu sou, né, como empreendedor, mas tem muita coisa que eu tô descobrindo que eu gosto, que faz sentido, que me motiva, né? Eu acho interessante pensar que, às vezes a gente pensa, não, empreender não é pra mim, porque eu tenho esse tipo de perfil, de personalidade, de jeito, e quando eu mesmo vi me jogada, né, eu até vou falar sobre isso, sobre a questão de o que eu aprendi nesse tempo, porque pra mim foi isso. Foi quando eu me percebi assim, eu tava empreendendo, né? Não foi um planejamento. E aí quando eu me vi jogada assim, eu percebi que eu consigo me virar e dar conta e gostar, né, do que eu tô fazendo hoje dentro do empreendedorismo, até por ele ser dinâmico. Coisa que no CLT às vezes eu vejo que é mais engessado, né? É uma coisa mais padronizada, ser mais limitado. Para mim a chave assim que despertou, né, que abriu os olhos foi o fato de realmente eu já ter construído já ter uma experiência, já ter uma bagagem, ao ponto que eu queria fazer as coisas do meu jeito, entregar as coisas do jeito que eu estava vendo que deveria ser entregue, que a modernidade estava pedindo, e lá eu não estava conseguindo. Era muito engessado, muito padronizado, e aí eu percebo que o empreendedorismo permite isso, né? A gente entregar o que a gente acredita, um produto que a gente... A nossa essência mesmo, a nossa né? essência, É uma verdade. missão, um propósito, algo que nos motiva mesmo a seguir. Isso é muito legal. E tem várias outras perguntas aqui que o pessoal fez. Tem uma aqui que fala, qual foi o maior desafio no empreendedorismo? Alguém quer responder primeiro? Ou eu? Pode você, Pode começar, cara. é sua participação. Ai, meu Deus. Ai, a gente tinha se planejado melhor para responder as perguntas, né? Mas assim, eu percebo que um desafio no empreendedorismo são vários, né? Vários desafios. Eu vejo que sempre, quando você vence um desafio, aparecem os novos, né? Uhum. Mas assim, no começo eu creio que um grande desafio, porque eu até pensei assim, a gente precisa de várias coisas para começar. Então, ter um planejamento financeiro, né? Realmente ter uma estrutura e tudo mais. Mas tudo isso pode ser conseguido aos poucos. Mas você precisa ter um pouco mais de coragem, né? Isso que eu percebi. Isso não tem como. Você tentar empreender sem ter a coragem de falar, não, eu vou lá dar minha cara e se der errado, vai ser meu nome mesmo que vai estar ali na reta e eu vou fazer mesmo assim. Então, porque a pressão existe, né? É muita pressão quando você começa a empreender. Sim. Então você tem que ter coragem, pessoas que não vão acreditar em você e você tem que acreditar na sua caminhada. É pessoas que não sabem o que você está fazendo. Eu percebi isso para mim. Então você tem que se conhecer muito quando você é empreendedor. Pensei, nossa, os seus limites, as suas qualidades, os seus defeitos, porque você vai tendo, né, que mover com tudo isso e as pessoas não estão sabendo qual que é o que você está superando ali. E eu creio que esse foi o meu maior desafio pessoal. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu achei que eu era muito insegura. Então, quando eu me vi nessa situação onde eu tinha que dar a cara, eu tinha que ir lá mesmo fazer, era eu mesma, ir numa audiência, atender um cliente, sozinha. Seu nome, né, cara? Não é outra ter ali pessoa, meu nome, sem ninguém me protegendo. Porque quando eu trabalhava nos escritórios, qualquer coisa que acontecesse de errado, eu ia ter alguém para perguntar, sempre tive. Chamava alguém, pedia ajuda para alguém, e agora não. Teria eu mesmo que pesquisar, teria eu mesmo que correr atrás, teria que eu mesma fazer acontecer. Então, assim, essa parte de insegurança eu tive que vencer muito para poder, e continuo tendo, porque igual eu falei, quando eu acho que eu já tô mais segura, aparecem novos desafios e a coisa vai... E as vergonhas, né? Ter que entregar panfleto, você mesmo, verdade, falar ali com o empreendedor. Vocês, eu não posso entregar panfleto.
panfleto, OAB. Mas eu fiz logo entregar Nessa panfleto. questão do empreendedorismo, né? No início, assim, quando a gente começou, né, Cássia, que a gente não tinha cliente. Eu mesmo, que eu já conversei com algumas outras psicólogas que elas já vieram com uma cartela, assim, pelo menos 2 clientes, e eu não, eu vim zerada de cliente. E aí, a Cássia, quando a gente abriu aqui, a gente, nossa, como que a gente vai atrair, né, os clientes para nós, já que a gente não tem, eu não tinha convênio. Eu até tinha alguns que eu tinha começado um pouco antes, meio que gratuito, meio que para sentir o mercado, mas financeiramente não era o suporte, né? Então tinha que captar muito até. E aí a gente pensou, né? Vamos fazer esses panfletagens, né? E apesar da gente também saber sobre a rede social, mas a gente falou, vamos panfletar, fazer cartão e entregar. E o que é interessante, porque como a gente já tinha tido investimento de montar o layout do lugar, a gente não tinha mais muito investimento para propaganda, né? E aí a gente foi, eu e a Cássia mesmo, assim, não tinha quem entregasse, a gente foi entregando nos comércios, se apresentando. Eu me lembro de ir nas escolas, me apresentar. Oi, eu sou Karina, eu sou psicóloga, e eu tô abrindo o meu consultório aqui no Jardim Amanda. Isso foi interessante porque eu consegui até parceria que até hoje, né? Eu tenho parceria em escolas que foram frutos dessa panfletagem, assim. E foi o que as pessoas me falaram. Olha, você foi a primeira psicóloga que veio aqui, que se apresentou, que disse sobre, né, sobre o seu consultório. E isso a gente gostou demais. Então, assim, foi um fruto que eu tive, né, nessa questão da panfletagem. Uma história também engraçada, né? Porque a própria pessoa, a gente até tava com vergonha, pessoa né? fala, nossa, você que é contadora? Sim, então, eu tô com um problema aqui na nota, já ia lá. A própria pessoa tá panfletando, né? Não, e fica até uma dica para os empreendedores, né? Que vocês foram lá, deram a cara, foram fazer panfletagem, falar, olha, eu tenho um trabalho novo na cidade. E às vezes o empreendedor fica com essa vergonha, né? De ir lá mostrar a cara, às vezes entregar um panfleto, um cartão. Hoje eu preciso fazer coisas que às vezes é desconforto, é sair da sua zona de conforto mesmo. Porque você vai precisar se expor. Sim, é uma dica para quem tá começando, e né? Não é uma questão... tem até essa pergunta aqui, assim, o que você falaria para quem quer começar? E é interessante que no empreendedorismo, assim, pelo menos do meu ponto de vista, não é uma questão, assim, opcional, né? Que a gente tá falando sobre coragem, vencer a insegurança e enfrentar. A gente não tinha outra opção a não ser você mesmo ir lá e fazer, né? Então, eu percebo que para as pessoas que querem empreender, às vezes a gente está falando sobre flexibilidade, liberdade, mas se você quiser chegar na onde você quer, no seu objetivo, é interessante pensar que você não vai poder só fazer o que você gosta, né? É verdade. Isso é interessante, né? Então, para quem está começando, isso é importante. Às vezes a pessoa vai sair do CLT, no caso, para viver essa liberdade no empreendedorismo e acha que o empreendedorismo é só fazer o que quer. E não é bem assim, né? Nossa, é verdade. Não é. É que o pessoal até brinca, né? Fala assim, você não vai ter mais patrão. Na verdade, você vai ter mais chefes ainda, que todos os seus clientes vão ser seus chefes, né? Nossa. Você vai acabar tendo mais chefe, vai gente para prestar conta. E eu não sei se faz sentido. Às vezes eu converso com o pessoal que trabalha CLT, não querendo discriminar, né? Mas eu percebo que a mentalidade do empreendedor é outro. Então a gente não tem nem com quem culpar, né? Tipo assim, a gente fica, ai meu Deus, o país tá ruim. No caso, até o caso da pandemia que a gente enfrentou, né? Acho que a Cássia tem uma pergunta. Já casa até com uma pergunta aqui também que fizeram. As vendas do comércio, bem sério, hein, pessoal? Vocês participaram com bastante seriedade. É verdade, a gente teve bastante participação. As vendas do comércio caíram muito. Qual a expectativa de vocês para o futuro em ano de eleição? Eita. Bom, e o que a gente pode dizer com relação a isso? Eu entendo que vai ser anos difíceis mesmo. A gente passou por uma situação que ninguém previa. Todo mundo aqui sentiu no seu negócio que realmente as pessoas estão com menos poder, né, de compras, com menos poder de contratação. Então, eu creio que quem for mais criativo vai continuar sendo exigido isso dos nossos negócios. Criatividade, aparecer. Hoje o marketing não é uma opção, ele tem que ser uma necessidade, porque você tem que atingir todo mundo. Quanto mais público, mais... né, você atingir, você vai conseguir oferecer seu produto. E assim, o governo, para mim, você tem que entender da política, você tem que saber, né, exigir o que você quer, mas você não pode achar que é o governo que vai fazer alguma coisa pelo seu negócio. Então, não é ele que vai determinar como vai ser seu negócio. Eu tenho seguido assim, muito trabalho, tentando ver aí o que os novos clientes estão querendo, né, das modernidades, das coisas, para a gente tentar passar por essa fase. E eu penso que quando tem realmente
aquela frase, né? O bom marinheiro se cria quando o mar tá agitado. Então, quando a gente passar por essa turbulência aí, eu creio que a gente vai estar com mais experientes, forte, né? Mais forte, né? Não sei se é assim que acontece também para. Então, e me veio uma coisa na mente aqui, queria até que a Karina falasse um pouco sobre isso. Porque você falou assim, a gente, nessa pandemia, crise financeira, o poder de compra dos clientes diminuiu. E assim, o que eu percebo? Que a gente está trabalhando em 3 áreas completamente diferentes. A minha área e a sua, ela ainda é uma área com que a pessoa, às vezes, tem uma necessidade que ela não tem como correr. Então, por exemplo, a pessoa abriu uma empresa, ela precisa de um contador. A pessoa está com um problema na justiça, ela precisa de um advogado. Mas a Karina, às vezes, a pessoa corta justamente o psicólogo, né? Tá com aquela crise financeira absurda, a pessoa vai fazer o quê? Vou parar de ir no psicólogo. E você sentiu muito essa questão, né? E você teve que se virar nos 30 para contornar isso, né? Eu acho interessante essa questão que a Cássia está falando sobre a questão da pandemia, né? Para mim, foi muito peculiar a pandemia, assim, no sentido que a gente tinha 1 ano aqui aberta, não era? Era bem recente. E aí estourou, e a gente estava com alguns projetos, né? Isso que é interessante, quem acompanha, a gente sabe que a gente tinha alguns projetos de marketing, presencial, né? De realmente, assim, fazer algumas coisas nesse sentido. Evento presencial, eventos, né? E tal. E aí, quando a gente se deparou, né? Vamos fechar tudo e o nosso negócio iniciando, né? Todo mundo, a Cássia pode até falar como é essa questão do início do negócio. E aí, eu tinha uns clientes que eu só atendia de forma presencial. Era até um preconceito, eu como psicóloga, assim, eu falava que online não dá certo. Então, eu atendo presencial, é isso que faz sentido para mim. E aí, quando eu me vi na pandemia com os clientes que eu tinha, alguns não quiseram migrar online, mas para eu continuar tendo renda, eu teria que migrar, né, para online. E aí eu falei assim, então eu vou tentar, né, porque eu quero continuar, né, eu preciso continuar o meu negócio. Então eu fui para o online. Alguns clientes que eu já tinha, não, Karina, não funciona como eu pensava antes, né, não funciona, não dá certo para mim. Só que o que foi interessante nesse sentido da pandemia é que, como nós estávamos vivendo dentro de uma situação, de um contexto de muito medo, de muita angústia, de muita incerteza, eu percebi que eles foram embora, mas ao mesmo tempo a demanda aumentou no sentido de ficar todo mundo confinado dentro de casa, e aí a necessidade psicológica fica maior. Então, a procura do psicólogo nesse contexto, né, de insegurança, de crise, aumentou. Então, hoje em dia, assim, para quem sabe a questão psicológica, né, a psicoterapia, a terapia, ela tá em alta. Então falam que o mercado da psicologia está super valorizado, pessoas procurando. Só que também tem um contexto de Hortolândia, né, é a minha localidade. Eu atendo online hoje, então hoje eu fiz me abri para essas 2 modalidades, então eu atendo presencial e online, e aí eu percebo que eu tenho um contexto também da localidade, que é o Jardim Amanda, que também é outra coisa, outro desafio, né? Que é outro público, outro contexto social, então também tem isso, assim, dentro desse contexto, assim, do nicho, né, do cliente. Não sei se deu para entender. Sim, nossa, acho que cada ramo está sentindo de uma forma ou de outra essa pandemia, os desafios, tudo. E é isso, a gente tem que não deixar bola para frente, tentar ver onde o cliente está e tentar conseguir, né? E nessas crises parece que a gente se descobre, né? Porque assim, eu não atendia cliente infantil no online. Gente, eu realmente me descobri atendendo as crianças no atendimento online, assim, brincadeiras, e super funciona. Eu acho que também isso é interessante, né? Às vezes você tá numa crise ali e às vezes a gente quer evitar essa crise de forma completa, evitar, não ter, mas ali na crise você é mais inovador, você cria uma força dentro de você. Eu percebo assim que eu tenho força para lidar com as crises. É até interessante e no ramo da contabilidade ainda, foi até melhor para as empresas, para os empreendedores, porque o contador até então, ele era muito técnico. Como eu comecei meu escritório recentemente, já vim com uma modelagem mais moderna de atendimento, mas a maioria dos escritórios, eles têm assim uma entrega muito básica de burocracias. E aí essa pandemia veio igualar esse ramo, porque aí agora todo mundo tem que oferecer algo a mais do que uma burocracia. E o que exatamente a contabilidade pode dar? Que é o quê? Uma gestão para o empreendedor, ajudar ele nas finanças, em outras áreas de dificuldade, que essa pandemia veio a ser essencial, né? Porque todo mundo se viu ali numa crise e onde que vai mexer? É numa despesa,
é no financeiro, é num jeito de pensar sobre o dinheiro também, né, o público. Então, o contador foi essencial nessa hora. Eu achei assim que também foi ótimo nesse sentido, de atualizar a minha área, atualizar o meu ramo. E deixar ainda eu mais feliz, sabendo que eu já estava assim... Já tinha mais a ver com o seu perfil, né? Já tinha exatamente a motivação e o propósito que eu tinha me feito abrir. Isso que é bacana. Como dizem, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Ainda não tô nesse ritmo, mas, né, tô aí, tentando disponibilizar. Mas é isso que é legal, é conseguir encontrar oportunidades no meio de onde todo mundo vê que é uma crise, que é a gente vai ter que fazer momento isso. difícil, né? E aí, qual a próxima participação? Quem mais tem aí uma... Nossa, tem várias perguntas que o pessoal também, fez. Eu não sei se encaixa a gente falar sobre essa pergunta aqui. O que aprendeu e o que mudaria se começasse hoje? Eu acho que dentro, né, a gente está falando de empreendedorismo, né, do nosso negócio. Eu achei essa pergunta interessante porque eu aprendi bastante coisa, assim, nesse sentido, assim, de se eu hoje abrisse um negócio, tem muitas coisas que eu faria novamente. Acho que eu, né, ou até, por exemplo, assim, quando eu entrei aqui foi interessante que eu falei assim, as meninas, a gente comprando, né, os móveis, vai precisar disso, vai precisar daquilo, e eu me lembro que eu falei assim, eu não vou usar computador, meninas, não se preocupem com isso. Eu lembro mesmo. Eu batia e as meninas, não, Karina, tem que investir num computador, meu Deus, que eu achava na minha cabeça que ia ficar gente vindo assim, entrando e saindo no meu consultório. Não tem nem tempo de colocar a mão em computador. A ilusão dos empreendedores no início. Doce iludida. Vai bombar no segundo mês. Gente, e aí eu acho, isso eu acredito assim, que eu me joguei dentro dessa possibilidade, dessa oportunidade que eu recebi, mas hoje eu aprenderia mais sobre, estudando mesmo, assim, sobre o que é uma empresa, o que é um negócio, então eu aprenderia sobre o empreendedorismo, sobre o marketing, então eu mudaria isso, se hoje eu fosse começar. Teria mais conhecimento nessa questão mesmo, assim, de tudo que envolve as habilidades, né, do empreendedor. Porque até falando isso que você está falando é muito importante, porque a gente às vezes fica tão preocupado em exercer a nossa profissão, porque eu também tive esse problema. Tipo, eu tenho que ser advogado, eu tenho que advogar, então minha preocupação é, eu vou estudar direito, vou estudar tudo que eu preciso para atender o cliente e fazer o processo dele dar certo. O nosso foco acaba sendo esse, né? Pelo menos o meu. E aí falhou em desenvolver as outras áreas, que aí você vai vendo quando você é empreendedor. Não é só advogar, no meu caso, você também tem que saber sobre finanças, sobre gestão de escritório, tem que saber sobre atendimento de cliente. É tanta coisa sobre marketing, que você fala, gente, sério que é tudo isso? Eu achei que era só advogar. E na verdade já para mim teve uma experiência você diferente. Já tinha uma visão um pouco melhor, né, porque Cássia? Como a minha bagagem e o meu ramo já permite a gente ter essa noção do empreendedorismo, eu fiquei muito no mundo das ideias. Então, para mim, foi a ação que foi o que pegou para capar. Se eu começasse hoje, eu começaria tendo ações, mais do que planejamentos, porque foi muito planejamento, é muito mundo da ideia, e quando eu me via, não demorava muito tempo para eu começar a agir. Então, hoje eu já ajo mais. Hoje, se eu tivesse que começar a dar uma dica para alguém, né, se você é uma pessoa que planeja muito, começa a fazer, que os negócios você não vai conseguir prever Mas tudo. eu fiquei com uma dúvida assim, no sentido de você começaria antes a empreender ou não é nesse sentido? Não, é no sentido de fazer todas as coisas mesmo. Então, que nem vocês falaram que estudariam empreendedorismo. Eu estudei muito empreendedorismo antes de pôr em prática qualquer coisa. O marketing, eu até tenho dificuldade no meu marketing, porque eu estudo primeiro antes de fazer uma gravação que seja. Então, assim, começa a fazer as coisas. Você não vai, às vezes você não vai ter dinheiro mesmo. Vira PhD em podcast, mas nunca gravou um. Então, não tem como. Eu tenho essa mania de ter muito esse planejamento. Eu sei que algumas pessoas se identificam com isso, né? Tem. Enquanto umas não se planejam, outras se planejam demais e acabam não agindo. Então, e é o que às vezes paralisa a pessoa de ficar planejando e não faz, muita né? coisa. Às vezes tem gente que até fala, é melhor fazer o mal feito, é melhor o mal feito do que o não feito. Então, às vezes fica estudando e não faz nada. E às vezes se a pessoa tivesse ido lá, feito algo ruinzinho, pelo menos depois ela melhora aquilo e vai... E o empreender é isso, não vai ser perfeito de primeiro. Nosso podcast aqui mesmo já é um exemplo, né? Nossa, é verdade. Não tá sendo uma luta gravar ele pra vocês, então. Várias horas. A gente queria, achou que já ia dominar. É o segundo dia pra gravar esse podcast, pra vocês terem noção. Horas antes, quase 3 horas tentando gravar esse podcast, mas é isso, né? A gente quer fazer da forma como dá, né? A gente gostaria, tem expectativa de fazer diversas formas dentro do negócio, mas se joga e faz como dá, né?
E nem tudo vai sair como a gente queria, igual desse podcast. A gente quis gravar um podcast, fazer tudo certinho. Tal. Mas quando foi na prática, a gente descobriu que a gente não sabia mexer em programa, não sabia habilitar os microfones, não sabia fazer muita coisa. Então a gente teve que ir se virando da forma que a gente conseguia, né? E até assim, vocês têm uma dica, assim, eu acho interessante pensar assim, uma coisa que me ajuda a me jogar mais e fazer, assim, eu tava até percebendo isso, é você se comprometer com alguém, né? No sentido assim, as redes sociais, né? A gente jogou, a gente vai fazer uma surpresa, e eu sou tão compromissada com o que eu falo, gente, de alguma forma eu tenho que fazer uma surpresa, né? Então eu acho que isso é interessante, pra às vezes sair, né, do projeto só das ideias e trazer um pouco mais pra ação, eu também, eu preciso muito de um compromisso, assim, mais do que não seja só comigo, né? Que às vezes com você vai deixando, mas quando é com o outro, aí acontece. Mais. E tem muita gente que faz isso como estratégia mesmo, coloca no Instagram lá, eu vou na academia, eu já vi várias pessoas falando, mas eu não queria mais ir, mas eu já tinha falado que ia, então tive que ir, porque senão depois eu ia passar de mentirosa na internet. E assim, eu tava num propósito que eu não tava entrando nas redes sociais. E aí, o fato de ter um compromisso com vocês também me ajudou. Então, às vezes, de você ter pessoas, né? Compromisso com as pessoas te ajudando também é uma coisa importante, né? Sim. Nesse sentido, você tem uma pergunta, não é? Das 3, cara? Acho que tem alguma coisa assim, perguntando. Acho que é do início, por que a gente começou às 3? Era naquela da motivação. Por que começou às 3? Foi com a sua mãe. Começar por aí, né? Com a sua mãe. Não, Dona Fátima. Foi Deus mesmo, foi o que a gente falou no começo. Deus, né? Foi Deus preparou tudo. E a gente não deu coragem para outro, porque, como a gente falou, eu acho que para mim, o que faltava era muita coragem para tomar uma decisão como essa, de sair de uma profissão que eu estava, né, bem estabilizada financeiramente, só que tinha outros fatores. E aí a coragem que faltava para... Então, você já estava 15 anos no seu emprego, né? Tava 16 anos. 16 anos trabalhando, mas não fazia mais sentido. Não tinha mais sentido o que eu estava. Só o que me segurava mesmo era o medo. E aí, quando eu não tinha mais medo, isso que eu percebi, não sei se acontece com vocês também. Muitas coisas eu consigo tomar decisão quando a minha motivação é o outro, e não a mim. Então, assim, quando minha motivação é minha família, quando minha motivação foi minha mãe, vem a coragem, e aí a coragem faz eu conseguir transformar algumas coisas na minha vida. E eu creio que a motivação da mãe foi o que motivou todas nós, né? Porque a gente todas trabalhava no emprego e de alguma forma a mãe ficar doente fez a gente querer sair do nosso emprego, né? Eu não tinha flexibilidade, então eu não poderia ajudar a mãe naquela fase. Eu precisava mesmo ter flexibilidade, ter autonomia do meu trabalho, lá era muita exigência, então não tinha jeito. Então é como se ela mesma me motivasse a ter que tomar essa decisão de sair. E aí o empreendedorismo foi a oportunidade. Eu saí do meu emprego. Como que eu faço para sair do emprego e não trabalhar mais? Eu tenho família, eu posso ficar em casa sem fazer nada. E aí veio a nossa vez, né? A gente, uma foi ligando na outra os mesmos... Eu creio que a motivação para mim foi a mãe também, porque quando eu saí a primeira vez, foi justamente porque eu não estava mais feliz mesmo, trabalhando para alguém. Eu falava, não, isso não tá me fazendo bem. E eu até confundi pensando que era a advocacia que eu não gostava. Então eu falei, não quero mais advogar, não gosto disso. Mas na verdade era o emprego que eu não gostava. Então eu saí a primeira vez. E aí quando eu vi que não deu certo, que aí eu comecei a penar, né? E aí às vezes o Marcos vinha me cobrava, que é meu marido, falava, e aí, Carmen, eu não tô conseguindo ainda cliente. Comecei a fazer diligência, mas tudo muito sofrimento. Eu fui, né, Carmen? Nossa, a Carmen foi uma vez minha preposta. OAB. Do Bradesco, eu tive que ir toda de salto, foi muito engraçado. E aí eu me virava assim como eu podia. Só que aí não deu certo, eu vi que as contas batendo, a coisa não acontecia, então eu voltei a trabalhar no emprego. Então, para sair de novo, para fazer uma coisa que você já viu que deu errado, para mim era mais difícil. Então, a motivação mãe que eu comecei a falar, não é possível. Pode ser que eu não tenha mais tempo com a mãe, eu tô aqui, perdendo muitas horas trabalhando aqui dentro e a mãe lá doente. Então, foi também para mim uma motivação de falar assim, não, pela segunda vez eu vou tentar, de algum jeito, tentar ter um tempo mais livre, assim. E eu pensei agora, assim, nesse sentido, assim, sobre que às vezes o CLT, né, ele dá uma segurança para a pessoa, né? Com certeza. E quando você tem uma pessoa doente, assim, pelo menos para mim, quando você tem uma pessoa doente na sua família, no sentido como a mãe, né, um câncer terminal, me parece que você percebe que a vida não tem essa certeza. Então a gente conviveu muito. Você dá mais valor, essa, né, no tempo, porque não é um tempo longo, né? As pessoas, você sabe que você vai perder a pessoa, né? É limitado, você tem que agir. Sim. E a Karina foi a que mais teve essa coisa de sair por causa da mãe mesmo, porque aí você saiu do seu emprego pra cuidar da mãe, né? Sim. E ficou um tempão cuidando dela, né?
Foi a primeira que... Foi nesse sentido mesmo. E eu acho interessante pensar, né, sobre essa questão, né, que vocês estão falando sobre o que motiva, né? Tem até uma pergunta aqui, né? O que motivou, no caso, vocês estão falando a empreender. E aqui na minha pergunta tá falando assim, o que motiva você a continuar? Ah, legal. Né? E eu acho interessante, assim, não parei para pensar em como que eu ia responder isso, mas eu acho que tá dentro do contexto que eu falei sobre o controle. Eu percebi que eu abracei essa oportunidade, assim, é até interessante pensar, né, que o Caio, nosso irmão, tá aqui, e ele tinha um projeto de ter uma empresa, porque nós, como irmãos, todos fizemos faculdade, né? Foi. Então parece que ele menos o Carlinhos, eu tô brincando. O Carlinhos tá fazendo. Mas ele tá aqui também com a gente. Tá fazendo. E ele tinha esse projeto. Eu lembro do Caio falando da gente trabalhar todo mundo junto, mas não era um projeto nosso. Assim, a gente nunca pensou em trabalhar nós três juntas. Não. Então, nesse sentido, assim, do motivar, eu percebo que eu peguei essa oportunidade pra mim. Então, hoje eu penso assim, eu estou aqui empreendendo. Amanhã, eu não sei. Eu não sei o que Deus tem pra mim amanhã, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Então, eu tô pensando mais nisso, nessa oportunidade que eu tenho no hoje. Então, é isso que me motiva, assim. Eu tô aqui agora e eu quero me empenhar, me esforçar pra fazer que isso dê certo. Então, é isso que me motiva. E é claro que eu tenho os meus propósitos dentro da área, né? Por que eu escolhi psicologia? Por que eu escolhi uma profissão que atende pessoas? Né? Então, acho que até hoje a minha escolha profissional me mantém nisso que eu faço hoje, né? Que é ajudar as pessoas. Então é isso que me motiva até hoje. Às vezes eu paro e penso, será que eu tô ajudando mesmo as pessoas? E aí, se não tiver essas motivações, né? Porque o dia a dia é sempre muito difícil, né? O empreendedorismo. É verdade. Também, eu percebo que o que me motiva todos os dias é a minha família, é o fato de eu também já ter, né, querendo ou não, o tempo tem algo que tem me motivado muito. Não sei vocês, mas pra mim, eu já tenho 38 anos. E eu falo assim, gente, agora eu não tenho outra opção. Tem que dar certo. É aquela famosa frase que a gente no começo ficava até brava, né? Vocês já deram certo. Quando começa a empreender, as pessoas, graças a Deus, né, pessoas que acreditam em você, porque são poucas, né? Não sei se vocês lembram. É pouca gente. Lembram. Jamais esquecerei. Aqueles que não acreditariam. Tem gente que não acredita, muita gente não acredita. Até hoje. Os poucos que acreditam, que ainda conseguem falar essa frase, né? Vocês já deram certo. Às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, porque é tanta luta, né? Que a gente não quer abraçar, mas pra mim não tem outra opção. Vai ter que dar certo, porque agora eu vou testar até e tá dando certo, né? E tá dando certo. Porque assim, às vezes a gente não chegou onde a gente quer chegar, naquilo que a gente já tem como objetivo, mas a gente já chegou em algum lugar que não era onde a gente estava, né? Nossa, agora eu fui. Não, eu entendi. Eu acho que faz sentido, pra mim faz. A gente já saiu de algum lugar, né? E é interessante que eu às vezes, eu não sei vocês, mas eu no empreendedorismo, e eu acho que quem tá nos ouvindo que é empreendedor, às vezes a gente quer chutar o pau da barraca e falar de desistir. Vamos ligar numa outra pergunta que tem aqui, falando um pouco de como a gente concilia o filho, marido, né, o início disso tudo, porque já que a gente está falando aqui, né, de empreender, dos desafios, das motivações... Sim. Como que pra vocês é essa... Você que é a maior autoridade para falar sobre isso. Eu tenho 3 filhos, né? Quando o pessoal me perguntou isso, falei, meu Deus, eu nem vou conseguir responder isso, porque será que eu concilio mesmo, né? A gente sempre fica com isso, né? Já um Quem sou eu? Mas foi até engraçado que eu pensei assim, mas conciliar seria o quê? Seria, lá a palavra conciliar, o significado é combinar, não é nem equilibrar, é combinar. E eu percebo que na minha casa isso acontece. A gente tem, a cada fase, combinados. Então, para mim, tem funcionado desse jeito. Hoje, o Paulo, né, meu marido, ele também está empreendendo. Então, somos 2 empreendedores. Coisa que em outras fases, ou era ele que empreendia e eu no CLT, né? Então, está sendo muito difícil essa fase nova. Mas a gente tem esses combinados. O combinado sai caro mesmo. Quem tiver a possibilidade de fazer tal coisa em casa, vai fazer tudo, tem que organizar, dividir. As crianças também já estão na fase de então, aquela crença limitante do nordestino, que a criança de 20 anos, né, tem ainda que ser ajudado, não tem mais lá em casa há muito tempo, porque teve que se... Ela já tá mandando um filho de 3 anos, você ainda não faz comida, né, Cássia? Faz lá, ele, nossa. Ou seja, todo mundo empreende no sentido, né? Todo mundo, e eu percebo que o que é esse combinado? A gente foi transparente na fase. Então,
Então, as crianças, elas estão entendendo qual é a nossa fase, o que isso gera de dificuldade e de coisas boas, e todo mundo tem que estar engajado nisso para ajudar. E aí isso tem ajudado, combinado, ó, cada um tem sua parte, cada um sabe por que mamãe e o papai tá fazendo né, essa fase, tá buscando esses objetivos. Então, mudar o status mesmo, que o empreendedorismo, você tem que diminuir os custos ao máximo. Então, quem não tiver engajado não vai entender mesmo e vai achar muito ruim. Então, é difícil conciliar quando tem uma pessoa que quer uma realidade que ela não tem mais. Sim. Então, a gente teve que alinhar muita coisa, ainda está tendo, porque coisas muito novas. E né? o legal é que, por exemplo, como você falou, o Paulinho, que é seu marido, ele já tinha empreendido. Já. Então, ele entende um pouco melhor. Sim. Porque você percebe que essa jornada do empreendedorismo ela é um pouco solitária. Muito. Porque quando a pessoa não está nessa mesma visão, ela não está participando disso, por exemplo, eu e o Marcos, que é o meu marido, ele não é empreendedor, ele está trabalhando mesmo numa empresa, empregado. Então tem coisas que às vezes ele não entende muito bem. Então eu também tive que aprender a separar na minha cabeça. Não, é porque ele realmente não vive isso. Então é normal ele não entender alguma coisa. Eu vivi como empreendedor e eu você não entendi. Eu lembro que você falava. Mas é isso que você fala de entendimento do quê? Da dor, assim, das angústias. Às vezes você fala assim, sentido, eu lembro né? que às vezes eu tava em casa e tipo assim, meu Deus, eu tô com muita dificuldade de dormir. Porque quando eu deitava todos os prazos, os clientes, os casos na minha cabeça, e o Marcos falou, Carmen, eu tenho uma dica pra gente. Ele realmente achava assim, eu vou te ajudar muito, agora eu vou te dar uma chave de ouro. Deu umas 19 horas, você para de pensar no seu serviço, você não trabalha mais. Ele queria colocar pra mim um horário, então assim, você começa umas 8, quando dá umas 19, você para. Eu falei, mas não existe isso, sério que você tá falando isso? Isso é coisa de CLT, né? Eu saio da empresa, eu não consigo desligar. Quando eu vou deitar, o problema ainda vai dormir comigo, não tem essa. Então, assim, a pessoa realmente não consegue, ela não tá ali entendendo que tá sobre a sua responsabilidade. Quando a pessoa tá trabalhando na empresa, ela bateu o cartão dela e foi embora, tchau. Ela não tem mais aquela responsabilidade. Dependendo do cargo, ainda tem. Né? Mas a maioria não. Então, assim, é difícil às vezes a pessoa entender, mas por que você tá tão preocupada? Por que você tá deixando isso afetar seu sono? Por que você não para? Então, assim, é difícil. Então, às vezes você sente meio sozinha. Social, né? Você sente assim, meio incompreendido, né? Sente meio incompreendido. Mas não levar pro pessoal, porque eu tive que passar essa fase pra me falar, não, é normal pra quem não viveu isso. Senão eu ia ficar sempre achando, você não me compreende, você não me entende, você não me ama. E não, é só porque a pessoa realmente não viveu aquilo. E até ouvir a Cássia falar que ela mesmo não entendia o Paulinho quando ele era empreendedor, me ajudou. Eu falava, não, é isso, é uma pessoa que ainda não tá tendo aquela visão. É só isso. E também é interessante pensar que o empreendedor é sozinho na angústia, mas dentro do processo de empreender, pelo menos pra mim, faz sentido pensar que todo apoio é bem-vindo e é necessário. Então, a gente, desde o primeiro momento que a gente abriu o nosso negócio, eu percebo que a nossa família, a gente fala até né, a gente tem um termo aqui que a gente fala o marketing de Zezé de Camargo, que é a nossa própria família se engajando, participando, apoiando. Então, nesse sentido, às vezes eles não compreendem de forma... Todos os sentimentos, né? Mas eu sei que esse apoio até de parceria também, né, Cássia? De parceria, assim... Você não pode, pelo menos pra mim, não faz sentido você ser uma pessoa empreendedora sozinha. Você precisa e é necessário você estar com outros empreendedores junto. Sim. Então é interessante pensar sobre isso, né? Na nossa história. Não, e a gente fortaleceu, eu creio mais, porque a gente não tá sozinha, a gente tá junto, já começou juntos, né? Sim. Isso faz total diferença pra mim. Também, pra mim também. Porque é incrível como a gente acha que tudo tem a ver, só acontece com você, né? O empreendedor acha que só ele que está passando a dificuldade, que só ele que não vai conseguir. Então, quando compartilha, vê que é uma dor geral, vê que está todo mundo passando por isso, e aí a história de um vai te ajudando, a experiência do outro, aí a gente troca essa história. Tô até pensando aqui, dica para os empreendedores, que às vezes a gente sai, por exemplo, vamos marcar uma reunião, e a gente só fica chorando as pitangas, né? Nossa, eu tô sentindo isso, e a outra, eu também tá acontecendo isso comigo, eu tô sentindo essa dificuldade. E a gente não sai como se a gente tivesse resolvido o problema, mas a gente só desabafou e já ajuda, né? Muito, nossa. Porque aí é uma fase, então não é só eu a falha, né? A falha não tá em mim. É porque é uma fase. É uma fase que eu tenho que superar. E até interessante que tem 2 meses que eu tive essa crise, né? Eu pensei, não, eu vou fechar meu negócio, tava muito mal, me sentindo com muitos problemas, porque eu trabalho no empreendedorismo, assim, e cada mês eu tenho aquele valor, né? Então não é nada certo. Leão por mês, né? Todo mês é como se fosse uma onda, né? Eu tenho que ir juntando pra dar conta
de todos os meus boletos, né? Toda a minha vida financeira. E não só financeira também, né? Na parte de você estar bem, como psicóloga. E aí tem 2 meses, eu acho que eu também tava nessa crise. Ai, gente, quer saber? Não tô dando conta, não tá dando certo. Fiquei chorando. E aí a gente teve, né? Uma reunião, né? Num restaurante, na temaqueria, que ajudou também. Comer sempre ajuda, né? Comer. E foi interessante, porque realmente eu tava com a decisão de não tá dando certo, eu vou fechar e eu não dou pra isso. E me parece que só falar, não só falar, né? Porque eu sou psicóloga, eu sei que falar é bem potente. Mas colocar isso em palavras e realmente mudou, assim, né? Eu falei, não, faz sentido, e foi um dos meses que eu mais, assim, me dediquei, me senti bem. Então, realmente, esse partilhar. E eu tive outro, isso né? muitas vezes. E também compartilhei e mudou. E como a Carmen falou, o Paulo, meu marido, ele teve essa veia empreendedora. Por muitas vezes ele fez essas vezes de falar, não tem a ver com vai dar certo. É assim que acontece mesmo. Tem que superar isso aí e seguir em frente. Então, né? Ter essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio ter pessoas para conversar, para compartilhar, é muito importante mesmo, né? Uma das coisas aqui, não sei se encaixa, mas tem uma pergunta assim, ó, qual é o seu diferencial de outros profissionais? Eita, Por que eu quis trazer essa dúvida que me perguntaram nesse momento? Porque, por causa disso, porque eu percebo que, analisando qual é o diferencial aqui do escritório, que a gente vê que tem sido muito funcional, é o que? A atenção. Eu ia falar isso. A empatia com o cliente, é saber o que ele está precisando, não o que a gente quer que ele precise. Isso tem sido muito diferente, tem sido um diferencial que eu tenho entregado e as pessoas têm me dado um feedback muito bom, de saber, né, o que o empreendedor... Antes de ser contadora, eu sou empreendedora também, então eu entendo o que eles estão precisando. E aí isso acaba... Né? Por isso que eu achei legal trazer essa diferença assim, profissional. E sabe o que eu acho legal? Que essa pergunta, eu consigo perceber, assim, nós três, que acaba sendo o nosso diferencial o atendimento mesmo ao cliente. Porque a gente veio de uma família bem grande, né? Então a gente cresceu em 5, conversando muito. Imagina, 5 irmãos conversando. Então a gente tem essa facilidade de conversar, a gente tem essa facilidade de lidar com pessoas. E eu percebo também, às vezes a advocacia ela é muito fria. Então, você ter esse olhar mais assim amoroso, essa gentileza, essa simpatia, esse atendimento mais humano, é um diferencial, né? Claro que você precisa entregar o serviço, fazer a coisa dar certo, mas ter esse atendimento assim é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né? A gente achava que era comum, mas não é. A simpatia no atendimento é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. E até no contexto aqui, né? De hoje, né? De Hortolândia mesmo, assim, não querendo falar de outros atendimentos, mas a gente vê que às vezes o serviço é só assim, eu só entrego o que me cabe. Então, se é para vender um prego, eu vou vender o prego. E aqui a gente tem essa ideia de que não é nesse sentido. A pessoa que entra aqui, ela precisa ser... A gente tem essa sensação de que ela vai ser bem tratada, né? De que a gente vai acolher, vai olhar nos olhos dela, vai dar essa atenção de que às vezes aqui no contexto da localidade não tem. Carência, né? Então eu acho que também isso é um diferencial até dentro do que a Carmen falou, de personalidade, mas eu também vejo que a bagagem do meu CLT, eu trabalhei em multinacional, né, nesse sentido, que o cliente, ele era muito bem tratado, né? Também. Então me parece que é esse combo de vivências que eu tive que me fazem ter essa ideia do cliente. Não, ele chega aqui, né? Tem que ter o VIP, né? Nesse sentido, né? Sim, e a gente quanto cliente também, né? Quer ser bem tratado em qualquer lugar. Então, a gente se observa e eu percebo também que essa bagagem foi essencial. De saber que as pessoas precisam ter um atendimento com atenção, da forma que quer, né? Que precisa. Você podia até falar, Cá, sobre esse sentido, assim, porque hoje sou eu que atendo meu cliente nesse sentido, mas quando você às vezes tem essa veia dentro de você para delegar isso para funcionário, parece que é também um desafio, né? Você fala de reproduzirem essa atenção, esse acolhimento. Sempre é, porque eu percebo assim, como a gente, né, quando a gente está começando, a gente tem um modelo, né, uma forma de fazer as coisas, e para replicar isso para outra pessoa já é outro nível de conseguir, e é um meu desafio no momento, assim, conseguir fazer com que
não só esse atendimento seja feito por mim, mas para quem estiver aqui no escritório também cumpra, né? Que até para quem não entende, você tem agora funcionários, né? Então, Sim. Você, por exemplo, é uma pessoa simpática que atende bem o cliente, mas e seus funcionários, né? Você tem esse desafio de fazer com que eles também tenham a mesma simpatia, atenção Claro. que você, né? E eu percebo assim, como que eu consigo aplicar esses diferenciais que têm ajudado? É o quê? Com treinamentos. Então, a gente faz treinamentos. A gente, Dá um não brindezinho. só com funcionário, A Carmen adora os brindes, gente. Ela adora. Gente, a minha irmã, a Cássia, tem que contar isso. Ela ama dar brinde, ela dá brinde por causa de tudo. Aniversário, Natal, Páscoa. Eu tenho uma explicação, qualquer que coisa ela não brinde. veio de multinacional, então multinacional não eu tenho muito que trata bem o aprender. cliente. Eu tenho muito que aprender com a Cássia. Né, cara? Não, eu tenho muito que aprender com a Cássia. A gente quer que Não, eu não tenho ninguém ainda de funcionário. A Carmen vem de serviço público. Não, mas eu ainda não tenho funcionário. Mas quando eu tiver, eu vou fazer um workshop com a Não Cássia. são só por funcionário. É brinde. Meus brindes, ó, quem faz treinamento ganha brindes também, não é só Não, funcionário. eu tô brincando, mas é uma coisa legal esse negócio. Ótimo, É motivador, né? gerenciais. É bem legal. Fala mais. Você Não, quer assim, falar? não, eu queria só dizer isso, que realmente a gente entrega alguma coisa só para simbolizar, mas o treinamento, as reuniões, Sim. isso daí tem sido minha prioridade, assim, para conseguir ter um E diferencial. você tem treinamento com seus funcionários, assim, é semanal? É nesse sentido? Não é só treinamento com funcionário. Como é um modelo, né, é para todos. Então, eu percebo assim, que o cliente também ganha treinamentos pelo fato dele precisar de determinados pontos, de determinadas áreas que ele não conhece muito bem e que a gente tem bagagem, a gente treina. Ah, E o legal. funcionário, ele é treinado diariamente a cada atividade, a cada tarefa, porque eu tenho um controle ainda muito acirrado aqui de gestão, de saber o que está fazendo, de entender. Então, assim, ainda estou com esse controle bem centralizado, para que realmente, quando todos estiverem bem treinados, estarem independentes. E a Cássia, ela tem essa visão boa, né? Tem, Essa preocupação muito. deles entregarem, né, o mesmo, assim, Da na mesma forma. atenção. É bem interessante isso, né? Eu acho que tem que ser, né? Uhum. Todo mundo quer ser atendido assim, digamos, eu quero formar, querendo ou não, pessoas que trabalhem comigo, que independente de quem esteja atendendo, a pessoa que venha saiba, não, ali eu vou ser atendido da seguinte forma, com atenção, com prioridade, com as coisas que foi buscar, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é meio engraçada, mas eu não queria ser a primeira. Fala aí, então, pra ver quem... Qual o maior sufoco que já passou empreendendo? Nossa, eu vou ter que pensar. Sufoco, empreendendo. Vou ter que contar meu caso. Amada, começa com você que é Meu case de sucesso. Meu Você- case de sucesso, gente. Seu participante quer ouvir de você. Eu vou contar, mas é assim, graças a Deus, foi um fato isolado. Eu Lá lembro. vem, lá vem. Não, uma boa profissional, ela é formada por coisas Vários. que você passou, né? Claro. Eu lembro que quando eu comecei essa história de empreender, eu tinha trabalhado muito tempo num escritório. E lá eu ficava fazendo um escritório grande, né? Que a gente chama escritório de advocacia de massa. Então é muito atendimento. E eu ficava só naquilo. Então sempre fazendo aquela mesma coisinha, só atendendo pessoas. Então não fazia um prazo, não fazia audiência. Eu lembro que eu até pedia pro meu chefe, falava, eu quero fazer audiência. Ele falava, não, fica fazendo isso que você tá fazendo. Então, quando eu falei, não, agora eu vou ter que empreender, vou ter que me tornar uma advogada completa. Então, eu preciso saber fazer audiências. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pegar diligências, que é o quê? Advogados que têm processos em andamento, tem um banco lá de advogados cadastrados, aí, de repente, eu preciso fazer uma audiência em tal lugar e eu não consigo ir nesse lugar. Eu entro naquele banco de advogados cadastrados, falo, tem algum advogado dessa cidade que pode fazer essa audiência para mim? Aí você tá lá cadastrado, fala sim, aí você recebe por aquela audiência, por aquele ato que a gente fala. Então eu comecei a fazer isso, comecei a me cadastrar para ser chamada, para fazer várias audiências, só que eu era crua de tudo. E aí eu lembro que dessa vez eu fui chamada para fazer essa audiência, eu fui, e aí quando me passaram o escritório, o que era para eu fazer, você não tem muito contato, você recebe um e-mail e você tem que ir. Mas no e-mail estava lá, que era uma audiência meramente de conciliação, era só chegar lá e falar, não tem acordo. Tranquilo, ganhar um dinheiro fácil. Eu falei, tranquilo, não tem acordo. Já lembrei do meu sufoco. Aí eu não tô lembrando do Eu já meu. lembrei. Eu falei, não, isso eu faço tranquilamente. Chegar lá com a cara linda, maravilhosa, não tem acordo e vou embora. Gente, eu cheguei lá. Aí entramos na audiência. Aí o juiz,
Então, você, como que ele falou? Já tomou conhecimento da contestação, doutor? Eu falei, hã? Não, excelência, é apenas uma audiência de conciliação. Ele, não é audiência de conciliação, não, é uma audiência de instrução. O que é audiência de instrução? É audiência onde o pau vai quebrar, onde vai produzir a prova, onde a testemunha vai ser ouvida. Tudo tem que ser feito ali. Eu falei, não, é só apenas uma audiência de conciliação. Eu fui contratado, o escritório passou que é só uma audiência de conciliação. Aí eu disse assim, tá bom, vou olhar. Ele entrou lá no processo, olhou e falou, não, saiu a intimação aqui, realmente é uma audiência de instrução. Aí eu falei, tipo assim, sabe quando o meu mundo caiu? Tipo assim, gente, eu fiquei péssima, eu não sabia mais meu nome, eu fiquei muito mal. E aí o advogado da outra parte percebeu que todo um cenário eu não sabia nem onde eu tava. E ele falou, não tem problema, doutor, dando aquela risadinha. Eu trouxe a contestação aqui, ó, pode ler. E aí pôs aquele maço de papel impresso assim, pra eu ler, porque o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me manifestar sobre aquela defesa dele. E geralmente a gente faz isso por escrito, protocola antes. Estudando mil coisas. Estudando um monte de coisa. E eu comecei a ler, só que eu bati o olho e não enxergava. Aí o juiz já terminou de ler, você lê só um minutinho, mas eu não tava enxergando nada. Eu tentando ler, totalmente nervosa. Aí, vamos agora ouvir o meu cliente, né? Que seria o cliente desse escritório que me contratou. Chegou lá, o cara falou um monte de abobrinha que não tinha nada a ver. Falou tudo que não deveria falar, claro, não foi orientado, né? Porque eu não sabia. E aí, eu sei que esse era um processo que essa pessoa estava cobrando uma dívida, né, de uma empresa. O seu cliente, no caso. O que seria o meu cliente, que eu fui contratar só para falar que não ia ter acordo. Ah, tá. Mas aí, chegou lá, era essa audiência. Ele estava cobrando. E aí o juiz foi lá na mesma hora, deu a sentença na própria audiência e ele saiu devendo. Eu falei, gente, eu vim cobrar um negócio, saiu pro cara, saiu devendo. Aí quando terminou, eu cheguei e falei, calma, eu vou entrar em contato com o escritório, eles vão te explicar tudo certinho, ainda tem como recorrer, fica tranquilo. Só que eu falo pra ele, fica tranquilo, mas eu mesma tava, senhor, o cara entrou cobrando e saiu devendo. Como que alguém consegue fazer uma coisa dessa? E eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu fui até pra sala da OAB, assim, desesperada. E aí encontrei com um advogado lá, ele chegou pra mim e falou assim, nossa, doutora, fiquei com uma vergonha alheia de você. Sabe, parece assim, não foi suficiente te humilhar na frente do juiz, ainda tem que te humilhar mais um pouquinho. Meu falei, Deus, gente. Aquilo, naquele dia, minha vontade era falar, nunca mais na minha vida eu quero advogar, nunca mais. Tipo, foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Mas que eu fiquei ligeira. Quando eu comecei a pegar os próximos dias, eu falei, é só um acordo, não tem problema. Eu sabia o processo de cabo a rabo, eu lia tudo. Falava, se acontecer qualquer problema, eu sei tudo. Mas eu sei que esse foi um sufoco assim que eu nunca vou me esquecer. De alguns outros, mas esse foi o pior. Esse foi o pior. Eu tenho um também, gente, que eu tô pensando aqui, será que eu conto que capaz que a pessoa que passou o sufoco vai saber? Tem essa também, né? Mas esse acho que não vai saber, não. Podcast é isso. Mas foi uma coisa muito engraçada. Calor. Será que tem como ligar? O ar? Vixe, agora está, hein? Agora deu Nossa, calor. isso acontece... Esse caso já vem, já me deu até um calor. calor. Mas foi muito engraçado, que até a Karina lembra, porque eu tive que compartilhar com ela, porque eu não me aguentava, não sabia se eu ria ou chorava. Minha amiga me ligou, né, porque a gente tem que ter, né, os contatos, as parcerias best friends na profissão. E aí minha amiga me ligou, Cássia, eu preciso de uma ajuda que eu não quero pedir para a estagiária, porque senão vai dar ruim. Fazer um serviço para um cliente dela. E ela não queria pedir para a estagiária, porque a estagiária estava aprendendo e não ia... Ela precisava cuidar bem desse cliente, fazer... Pois foi o serviço, quando eu entrei para fazer, não fui eu fiz o mesmo serviço da estagiária, que era bloquear, excluir lá a notificação do cliente, tinha que, acho que, imprimir tudo e eu acabei excluindo. Nossa. Era entrar lá no portal, olhar a mensagem da notificação e passar para ela qual que era o problema. Só que aí, na ligeireza lá de fazer, porque era uma coisa tão simples, acabei excluindo a mensagem, não sabia o que era. O que era a notificação? Eu falei, e agora para falar para minha amiga o que era a notificação? Se eu contar para ela que eu fiz pior que a estagiária, que era excluir, né? Não tem... Consultei tudo da empresa, vi que não tem nenhum problema. Não, mas então tava tudo certo com a notificação. Nossa, graças a Deus. Mas resolvi o que tinha que resolver lá, que a estagiária, digamos, não resolveria para ela, mas não era nem para eu chegar nesse nível, né, de resolução. Mas tive que fazer, porque fui lá e excluí, então já fiz o mapeamento do cliente dela inteiro para passar para ela tudo solucionado. Mas mal sabe ela que isso aconteceu pelo perrengue de ter excluído tudo que... Nossa. Pior que a estagiária faria. Nossa. Gente, eu tô tentando pensar aqui, eu não consigo Nossa, cara, só pensar cases em de sucesso.
processo. É que sufoco eu passo sempre, só que eu não Ontem, né? Vou contar eu faço assim, tipo, quando eu comecei online, às vezes não funcionava, online, as coisas caíam. Gente, eu tenho uma de online também que é muito engraçada. Pode contar que eu não lembro que começou as audiências online, né? E aí, gente, é muito engraçado. Os clientes não têm muita noção, porque eles estão fazendo audiência de casa. Eu lembro que teve um cliente que eu abri assim a câmera, porque a gente conversa antes, eu oriento os clientes, só que eu passo orientações do processo, né? O que eu tenho que falar e tal. Algumas orientações, não achava que era necessário falar sobre isso. Mas aí um dia o cliente abriu assim a câmera, o cliente estava deitadão na cama, assim, ó. Meu Deus! Desesperadamente eu mandei mensagem, levanta agora! Aí agora quando eu vou atender o cliente que vai pra audiência, eu já preparo antes com tudo que tem que ser do processo, também falo, vai com roupa, não vai nu, não vai deitado. Eu tenho que falar tudo, né? Não tem, assim, uma coisa pontual, assim, eu passo sufoco até hoje, assim, tipo, dependendo, às vezes, atender alguém, né, que tipo, a mãe veio reclamar, no sentido de, né, já tem o quê? 3 semanas que uma mãe veio reclamar que a filha mudou demais na terapia. Pra mim, essas coisas são sufoco. Mas eu vou contar um que até vocês estavam presentes, assim, e é bem pontual. Acho que foi a primeira palestra que eu fiz, quando eu abri aqui, né, o consultório, aí uma multinacional aqui de Hortolândia me convidou para palestrar, falar sobre autoestima no Dia das Mulheres. Essa foi engraçada, porque assim, eu tinha todo um cronograma do que eu ia fazer. E como era a minha primeira palestra, assim, eu queria ser bem flexível, né? Aquela psicóloga que as pessoas têm opção de escolha. Eu tava até conversando com a Cássia hoje. E aí eu falei assim, gente, eu tenho uma dinâmica, tinha umas 40 mulheres. Era bastante. Por aí. Inclusive as minhas irmãs estavam lá comigo, né? Aí eu comecei a falar assim, gente, eu tenho uma dinâmica aqui e eu gostaria da participação de vocês, mas eu queria que vocês ficassem livres, assim, só para participar quem queira. E ninguém, nem as minhas irmãs falou que queria participar da dinâmica. O golpe tá aí, cai quem quer. E aí foi muito engraçado, porque eu fui muito rápida. Eu falei assim, então todo mundo vai participar, ou seja, né, sair da liberdade pra autoritarismo. Não, era assim, ó, levanta quem quer, né? Só quem quiser. A Karina foi bem assim, só quem quiser pode participar, gente. Quem não quiser, aí ela fica no todos levantam a mão agora. Até hoje a gente racha de rir dessa história. Muito engraçado. Mas não foi assim, coisas que acontecem pontual. Assim. É engraçado esse dia, foi engraçado. E esse dia foi engraçado também, porque você fez a pergunta pra gente sobre a nossa questão de como foi a nossa família, como que a gente reagia. E aí eu lembro que eu contei, nossa, tal situação da nossa família me fez ficar com problema de rejeição. Tal. Nossa, aí a Cássia, uma mesma família com os mesmos pais. Nossa, eu era super bem resolvida. Eu não tinha problema nenhum. Alta. Falei, gente, eu sou a mais bonita, né, gente? Vamos combinar. As duas veio do mesmo lugar. E a gente não tinha combinado, né, o que falar. E eu tava falando sobre essa questão de ser gente. única. A gente não combina, que dá até medo de sair pau. Eu tenho uma pergunta, já se falou de pau. Tem uma pergunta que gerou polêmicas e até puxão de cabelo. Não, melhor essa daí vai fazer? Não, faz logo já. Eu tenho que falar que eu apanhei antes de entrar aqui, puxaram meu cabelo antes de começar a gravar. Eu sou mais antes. Mas eu liberei perdão, já liberei perdão. Não, tem essa pergunta assim, que eu tirei, mas pro lado pessoal, que a pessoa me perguntou de qual é o seu temperamento, né? Que eu recebi muitas perguntas muito legais no meu Instagram. Eu queria responder 4 horas todas. aqui, não dá. Vocês receberam mais. Não sei se o pessoal vai querer ficar ouvindo a gente 4 horas, mas a gente, se deixasse, a gente falava. A gente gosta. Não, se tiver compartilhamentos, né? O pessoal participação gostou, ajudou alguém, a gente faz mais episódios, né? Sim. E aí teve esse sentido, essa pergunta, qual é o meu temperamento? Eu acho que a pessoa, por eu ser psicóloga, fez essa pergunta, né? No sentido de achar que isso tem a ver, né? Eu gosto de explicar que, na realidade, isso não tem a ver com a ciência na questão da psicologia, né? Antigamente eles usavam, né? A questão do temperamento até era mais voltado para os órgãos, né? Falavam que era o coração. Então tinha essa questão dos 4 temperamentos, que é quase personalidade. Sabia. Porque sanguíneo de sangue. Então, olha o nome. Não sabia. Só que isso não é mais. Nem quais são os temperamentos. Pois é. E aí, pelo jeito nem vai saber, que a Karen não vai estar nem um pouco. Oi? E pelo jeito ela nem vai saber, que você não está nem um pouco querendo validar essa. Não, no sentido que são 4, né? O fleumático, o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Eu sei do meu, né? Eu já li esse livro, eu li um livro que tem a respeito, mas era mais voltado para a questão cristã mesmo, falava dos personagens bíblicos. Mas na questão da psicologia, isso não é ciência, no sentido assim,
a psicologia não valida isso como material científico. Entendi. No caso, assim, de pesquisa. Tipo, a gente tinha comentado que até sobre igual os 5 linguagens do amor, que o povo usa muito também para se entender, né? É tipo Não é um conhecimento, assim, a pessoa tem uma experiência ali, né? No caso, as 5 linguagens do amor. Ele era psicólogo e ele atendia casais e ele, através dessa experiência de atendimento, criou essas 5 linguagens. E tem pessoas que se identificam e falam que super ajuda elas a entenderem quem elas são, como elas funcionam. Mas dentro do que eu hoje, né, como psicóloga, dentro da ACP, que é a abordagem que eu sigo, eu falo que a gente quer se distanciar do que é diretivo, nesse sentido de entender que cada pessoa é uma pessoa única mesmo, né? Então eu realmente tenho esse olhar, não que eu tô desvalidando quem acredita que funciona, mas não é uma coisa que eu busco fazer dentro do atendimento. Às vezes eu acho que essa pessoa, né, como a gente comentou, vai chegar aqui e vai achar que eu vou falar, olha, seu temperamento é tal, você funciona dessa maneira. E dentro do olhar que eu busco da ACP, né, que é a abordagem centrada na pessoa ou no cliente, é um olhar assim que você é a pessoa que está sentando ali pela primeira vez, eu vou te conhecer, né, eu vou buscar te conhecer e não te direcionar porque eu não sei sobre você, até você mesmo ir se apresentar e Você falar. não quer colocar a pessoa dentro de um rótulo, né? Sim, dentro de um estereótipo. estereótipo. Isso sempre foi um problema, assim, um pouco, para mim, por exemplo, porque realmente as pessoas rotulam, né, a gente. Sim. E até esse fator do empreendedorismo, eu achava que não era meu perfil, justamente pelos rótulos. Sim. Que os rótulos eram sempre assim, um perfil empreendedor tem que ser uma pessoa assim, que muito faz e acontece, dinâmica, não pode ser uma pessoa tão pacífica, não pode ser uma pessoa tão calma, né? Porque eu creio que eu tenho essa característica mais calma mesmo, mais centrada, e aí acaba deixando você parecendo que você não pode fazer tais coisas porque as pessoas ficam te rotulando. E às vezes nem é, né? Às vezes nem é a sua personalidade mesmo, né? Porque eu me descobri como empreendedora que eu sou mega corajosa, que eu faço as coisas mesmo acontecerem, que tem gente que vai lá, faz e acontece e não vira nada. E você ali na calminha, não sei o quê, as coisas vão e acontecem. Às vezes, aos poucos e devagar, você chega mais longe com a pessoa que sai correndo, cansa rápido e para, né, no meio do caminho. E é engraçado que eu tenho um exemplo, né? Tipo assim, lá quando eu trabalhava, a gente sempre tinha que imprimir muitos documentos, né? Às vezes era uma coisa que eu até nem gosto, sou a favor da natureza. Digital. Eu sou digital, então não é verdade, gente. Então, quando eu trabalhava, que eu imprimia as coisas, às vezes, por eu não gostar de imprimir, as pessoas achavam um papel lá e já falavam assim, esse com certeza é da Cássia que teve preguiça de vir buscar. Como se eu fosse uma pessoa preguiçosa, né? De sair do lugar e buscar as coisas. Isso me irritava, porque eu não era preguiçosa. E às vezes nem era papel meu, era papel de outras pessoas. Então, era um desgaste, né? De ter que falar assim, por que será que essa pessoa me rotula antes mesmo de me conhecer, né? Achar que aquele papel é meu, não é? E isso, nossa, me dava um nervoso. Que eu falava assim, não é, fulano, olha aí, esse é meu papel. Não era. Ai, desculpa. Mas já assim, por falta de ser pacífica, de ser calma, já atrelava outras coisas, né? A preguiça, algumas coisas que não tinha nada a ver. Isso é tão sério, né? Porque eu percebo assim, pessoas que têm essa personalidade mais calma, mais assim, um ritmo mais tranquilo. As pessoas associam que a pessoa não é tão agressiva para empreender, não tem um perfil de empreender. Não é, isso é uma coisa muito ruim, né? A gente às vezes rotular as pessoas dessa forma. E né? nesse sentido, assim. Ser fraca, né? As pessoas confundem. Porque a pessoa é mais paciente, mais pacífica com fraqueza. E nesse sentido de rótulo, né? Até interessante, assim, porque as pessoas têm um rótulo que psicóloga é calma, tranquila. Eu costumo dizer, assim, das minhas irmãs, né? A gente tá aqui nós três e a gente pode confirmar que eu sou a menos calma. Né? Até teve uma pergunta dessas que eu não selecionei, mas teve como que é vocês e irmãs. E as pessoas ficam quebra-pau, uns puxãozinhos de cabelo. Nesse sentido, né, de que é psicóloga, né? Eu já ouvi essa frase, mas você não é psicóloga, né? Às vezes você tá ali numa questão e a pessoa acha que por você ser psicóloga você entende tudo sobre as coisas, que você é totalmente não tem raiva. Então, assim, as pessoas querem colocar em nós esses estereótipos, né? Então porque você é psicóloga, você se conhece ao extremo, você não tem dúvida, você não tem segurança. Então, é nesse sentido, né?
Então, às Sim. vezes, e dentro do que eu busco, assim, olhar e conversar e ter os encontros aqui com os meus clientes e também fora, né, do contexto do consultório, é sair dessas diretivas, né, e dessas né? receitas de bolo que muitas vezes aparecem para nós e que a rede social hoje em dia tá criando e fabricando, assim, a rodo, né? Sim, Demais. igual, por exemplo, a Então, advogada. Acho que a advogada tem que sair brigando, quebrando pau com todo mundo. É o Às que eu vezes mais O ouço. caso, a melhor solução é a conciliação. Às vezes um caso não precisa, às vezes você vai numa audiência, não precisa ficar falando um monte de coisa, brigando com Deus e o mundo, não. Vai tranquilo, você vai se manifestar no processo, escrevendo. Então, assim, às vezes não há necessidade. As pessoas querem, às vezes, ver o próprio cliente, o sangue no olho do advogado batendo no outro. Nossa, Não precisa disso. Você vai ganhar ação. Não precisa desse, né, Não, esse eu ódio. comento com o pessoal lá da igreja, que eu falo assim, minha irmã é advogada, mas ela não processa ninguém. Eu processo mais gente por ela. Eu falo, cara, vamos processar. Como assim? Fala no processo. Eu processo várias pessoas todos os dias. Não, eu tô toda dizendo semana. assim, a respeito do seu Mas pessoal mesmo. pessoalmente eu sou tranquila. Vamos processar. Pessoalmente eu sou de Porque boa. a Carmen não quer processar ninguém no sentido pessoal, pessoal, né? sim. Que as pessoas Até, falam, no meu chá, ela não quis processar. Ela vai começar a denegrir. Tá tendo uma falha. Não, mas é verdade. Eu percebo que com o Não tenho cliente, advogado. eu sou mais assim. Agora, comigo mesma, às vezes. eu acho que Eu a acho que eu falou, fico até né? cansada. Eu falei, tem que entrar com ação. Não, deixa. Pra mim, vai, deixa. Casa de ferreiro. né? É, casa de ferreiro, verdade. E elas são as pessoas que mais compreendem, eu mais quebro o pau com elas e elas, Karina, calma, Karina. Calma, vai pra uma terapia, não, tô brincando. Você vê como é aqui, é o contrário, né? A psicóloga, em vez de acalmar, é que Então a gente tá realmente querendo dizer assim, não tem estereótipo, a gente precisa conhecer, se dispor a conhecer o outro e a compreender o outro, né? Sim. Eu Com acho certeza. faz eu acho sentido, assim. E às vezes o outro pode te surpreender, né? Às vezes você acha que uma pessoa calminha, né? Não vai me ajudar. E você vai lá, ganha uma ação, mostra um bom trabalho e fala, nossa. E às vezes outro advogado que gritou, brigou, sapateou, rodou, perdeu. Né? Não tem As pessoas sentido, sempre né? se surpreendem. É. Mas vamos já se encaminhando pro final, Sim, meninas. já. Acabou de Acabou perguntas. de todas as A gente 16. respondeu A todas minha as tem perguntas. uma ainda, Tem mas uma? eu creio que é só pra mim. Sim. Essas não, essa é quando que eu devo abrir um tem uma. CNPJ, é bem Ah, é técnico bom. essa. Fala então, responder, fala tá? aqui. Então, assim, e a resposta também é super simples. Então, quem tem essas dúvidas, de às vezes, né, porque a gente está falando aqui para empreendedores, né, e a gente é empreendedor, mas, quando que é a minha fase de abrir empresa, quando eu devo, qual é o momento? O momento certo é basicamente quando os seus custos, como o CPF, né, como pessoa física, estiver maior do que você tendo uma empresa. Então, tem que legal. sempre analisar os benefícios de tributação, os benefícios de como está seu faturamento, para você saber, não, aqui agora eu vou pagar muito mais imposto, vou pagar muito mais coisas do que eu abrir uma empresa que tem benefícios. E às vezes é legal você falar isso, né? Porque às vezes a pessoa fica tão com medo de abrir um CNPJ por pensar que talvez vai ter mais gastos, né? E às Sim, vezes não. Às vezes vai até pelo ajudar a contrário. economizar, né? A fase boa para você abrir o CNPJ é justamente você ter menos gasto. Porque legal. significa que sem o CNPJ você vai estar tendo mais riscos de ser cobrado tributariamente, de estar sem documento, sem acompanhamento e fazendo as coisas mais... E o imposto erradas, sobre né? uma pessoa física, às vezes, Muito dependendo maior. do faturamento, é maior do que Sim. de um simples, né? As um empresas CNPJ. sempre têm mais benefícios de seguir do Legal. que um autônomo, uma pessoa física. Então, e assim, tem que fazer essa análise. Eu estou no momento, meu faturamento condiz, né? Não com o que eu vou ter de custo, mas com que de repente eu vou estar pagando mais, porque tem gente que às vezes fica na irregularidade, né? Sem pagar. Então, se começa a ter um faturamento alto, e quiser se regularizar, às vezes, como CNPJ, às vezes não, certeza você vai pagar menos. E compensa fazer essa análise um contador, não a própria pessoa Sim. chegar nessa conclusão, né? Dificilmente a própria pessoa vai chegar, né? Por exemplo, Ah, você certo. chegaria? Não. Você como advogado, você como psicólogo chegaria nessa não conclusão? chega Sabe fazer nada esses nessas cálculos? coisas. É difícil. Não, é difícil. Eu Então, sou humanas, dá licença. eu Também é também humanas, sou né? contadora, É humanas. embora a gente queira enfiar ela no exatas, é humanas. puxando um pouco a sardinha, por isso que eu tenho percebido que os diferenciais de treinar, fazer reuniões, fazer planejamentos, tem sido bom para os meus clientes, porque eles estão começando a precisar disso. Sim, Então, não tem muito. como a gente oferecer um produto sem saber o que eles estão precisando. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu não fiz. Se pudesse trocar de profissão, qual seria? Nossa, Olha.
Gente, Eu acho e aí? interessante, assim, eu realmente não pensaria em trocar de profissão, assim, não... Porque dentro da psicologia ela é bem dinâmica, gente. Pensa em uma coisa assim que você pode mudar, assim, por exemplo, eu posso atender em hospital, posso atender voltado para o público do esporte, eu posso atender em escola, né? empresa. É bem Então, versátil, né? é bem dinâmico, versátil. Mas eu fiquei pensando agora, eu nem pensei em responder as perguntas, mas eu fiquei pensando, eu não sei se cabe aqui, no sentido se é profissão. Mas eu deixaria de trabalhar como psicóloga para ser missionária em algum lugar. Ah, legal. Eu não sei se isso casa. Eu acho que às vezes casa ser missionário e psicólogo em outro lugar. Não sei se alguém é no contexto religioso que é missionário e tal, talvez alguém não conheça, mas eu deixaria minha profissão para ser missionária em algum lugar, legal. nesse sentido. Mas eu vejo que parece tudo se alinha, né? Porque se eu fosse psicóloga dentro de uma base missionária, também faria super sentido. Sim. Então, Gente, eu quando jovem, eu queria ser jogadora de vôlei. 1,5 metro? Não, Eu achava, eu fui captando não meu vou time. julgar antes, igual a gente tá falando aqui, né? Não vou. Eu fui captando meu time, eu achava que eu seria até eu perder o primeiro campeonato, sair chorando e as meninas chorona. Aí depois saiu só chorando. Mas tô brincando, assim, eu fiz advocacia, então É verdade. eu tenho essa outra Direito. vontade de seguir, né? Então, se eu não fosse contadora, com certeza eu estaria advogando e ainda é uma boa possibilidade, porque eu tenho o registro, assim, eu tenho a faculdade, né? Só me falta o registro mesmo para seguir. Então, não sei o que Deus me reserva no futuro, mas é uma profissão que eu gosto muito, eu acho legal. Eu acho que eu deixaria também por essa questão de servir a Deus e abandonar a profissão. Ou, sei lá, eu não sei exatamente o que eu deixaria. Deixaria a advocacia para fazer isso, mas eu tenho essa sensação de que eu não vou ficar a vida inteira advogando. E até essa questão do empreendedorismo abre um pouco a nossa mente de saber que você pode, às vezes, fazer uma outra coisa. Às vezes, pegar um dinheiro, investir em alguma coisa e começar um outro negócio. Então, eu fiquei meio com essa visão de não tô presa a essa profissão. É uma coisa que eu gosto, eu quero fazer por muito tempo, mas pode ser que um dia eu chegue e fale, não, agora eu vou fazer outra coisa e tá tudo bem. Não tem... Mas... Acho que foi todas, né, as perguntas. Eu acho que sim. A gente respondeu conversando bastante, né? Nossa Foi senhora. Entendeu, Quem gente? nos acompanhou até aqui, guerreiro. Olha, então é isso, gente. A gente fez esse podcast mais para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Afinal de contas, a gente está 4 anos empreendendo. Para a gente que está ali no dia a dia, é um tempo que a gente teve muitas experiências, aprendeu bastante coisa. E a gente espera que um pouco do que a gente conversou aqui, né, sirva também como um exemplo, como ajuda para quem também está começando. E a gente pretende fazer outros, se possível for, se de repente tiver algum convidado ou mais perguntas para responder, né, meninas? A gente pode... Participem, nos diz aí se foi, né, bom para vocês, se serviu alguma dica que a gente deu, se a gente consegue juntar essa rede, né, porque a gente percebe a dificuldade que é empreender. Sim. E eu como tenho muitos contatos aqui com o empreendedor, eu sei o quanto é solitário mesmo, eles precisam de estar conectado, desenvolver várias outras habilidades e às vezes juntos que a gente consegue, né, melhorar. E às vezes estar aqui falando e conversando, até às vezes convidar alguém, pode ser uma rede de apoio, né? Claro. Servir para ajudar outras pessoas mesmo. E é isso, gente. Até um próximo, por aqui. se Deus quiser. Foi um prazer. Até, tchau.